Olá a todos! Vamos ao nosso último teste da aula 5, então? Nós vamos estudar o teste da raiz. O teste da raiz ele é utilizado quando todo o termo da tua série está elevado a um expoente k. É diferente do que nós vimos antes. Antes, você tinha no meio do desenvolvimento que a gente encontrou todo o termo elevado a k. Cuidado para não confundir, certo? No desenvolvimento, a gente encontrou ele elevado a k. Aqui é quando lá no comecinho da tua série você já tem o termo elevado a k. E o teste da raiz é simples. Como todo o termo está elevado a k, aplica a raiz késima nele. E aí você analisa o que está acontecendo dentro dele. Então, é como se nós analisássemos o teste da razão entre esses termos, porque como está elevado a k, é ele vezes ele vezes ele vezes ele, né? Então, a gente está analisando para onde que está indo esse nosso termo o k, o que está ali dentro do expoente k. É quase como se fosse um teste da razão para analisar para onde que esses nossos termos eles estão indo. E a conclusão também, assim como o teste da razão, é muito parecido. Se esse nosso ρ é menor do que 1, ela converge. Se ele é maior do que 1, ela diverge. E se ele é igual a 1, ele é inconclusivo, certo? Então, como ele está elevado a um expoente k, se ele for maior do que 1, quando a gente leva a um expoente k, ele vai ficar ele vezes ele, vai ir para infinito. Se é menor do que 1, o termo vai tender para zero e, portanto, a nossa sequência, a nossa série, ela vai estar convergindo. E se ele é igual a 1, tem que utilizar outro teste, certo? Então, vamos a alguns exemplos? Olha, todo o nosso termo está elevado a k. Se todo ele está elevado a k, usa o teste da raiz. Então, pelo teste da raiz, a gente aplica a raiz késima do nosso termo quando k tende para infinito. A raiz com o expoente vai eliminar, vai sobrar 4k menos 5 sobre 2k mais 1. Usando o L'Hopital, ou dividindo tudo por k, a gente vai ter 4 meios, que é igual a 2, maior do que 1. Como é maior do que 1, ela vai estar divergindo. Um outro exemplo, 1 sobre ln de k mais 1 elevado a k, mas o 1 não está elevado a k, tranquilo. O 1 elevado a k é sempre 1. É diferente do tender para 1 e tender para infinito, certo? Cuidado com isso. Aqui ele é exatamente 1, e 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai ficar sempre 1. Agora, quando ele está se aproximando do 1 e se aproximando do infinito, pode existir uma relação entre essa aproximação do 1 e a tendência para o infinito que vai nos dar qualquer outro resultado, por isso indeterminado, certo? Então, se tender para 1, tender para infinito é indeterminado, mas no nosso caso é exatamente 1 elevado a k. E aí a gente consegue deixar tudo como raiz, né? Como um único valor elevado a k. Aí, simplificando, raiz vai ficar 1 sobre ln de k mais 1. Quando k tende para infinito, vai ficar 1 dividido por infinito, que é igual a zero. Se ele é igual a zero, é menor do que 1, logo a nossa série ela vai convergir, certo? Então, quando que a gente aplica uma rápida revisão dessa nossa aula 5? Quando você tem um polinômio, você usa o teste da comparação ou a comparação com limites, aquele que você achar melhor. A comparação dos limites vai resolver toda a situação. A comparação direta, você vai ter que analisar qual que é maior e menor e ver qual se encaixa. O outro teste que nós estudamos, o teste da razão. O teste da razão você utiliza quando você tem elevado a k ou fatorial, certo? Se você tiver elevado a k ou fatorial, sempre utiliza o teste da razão. E por último, o teste da raiz, que é quando você tem toda a nossa série elevado a um expoente k. E aí o teste da raiz vai eliminar esse nosso expoente k, certo? Para a nossa aula 5 é isso. Na próxima aula a gente vai ver outros testes.